Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte. Hoje podcast para a gente finalizar aí, né, os comentários dessa rodada de Libertadores, de Sul-Americana. Mas antes de ir às competições, né, intercontinentais, vamos começar pela Copa do Brasil, rapidinho. América 3, Botafogo 0. O América é outra equipe que praticamente sela o seu destino, né? Praticamente. É óbvio que assim, se a gente olhar o que aconteceu recentemente com o Botafogo, né, jogando no Beira-Rio contra o Internacional com um jogador a menos, o Botafogo buscou uma virada heróica, né, naquela partida, mas uma partida muito estranha do Botafogo, assim, é uma equipe que é inconstante, né, é difícil você fazer a leitura do que vai ser esse Botafogo. É uma equipe inconstante, cara. Acabei de citar esse jogo contra o Inter, foi um jogaço. E dessa vez foi presa fácil. O Botafogo defensivamente não fez, contestou absolutamente nada, né? O América fez o que quis. Por certos momentos o Botafogo tentou contestar, teve bola perigosa, não foi efetivo e a goleada se manteve. Então, assim, um placar amplamente favorável ao América, um placar muito largo, né? E que permite ao América, assim, sonhar com essa classificação. Para mim, o América já está classificado, tá? Já está classificado. É óbvio que, assim, falei e vou repetir, tem que estar o respeito, tem que tomar um certo cuidado, porque essa equipe do Botafogo, quando ela tá ferida, né? Quando ela tá machucada, ela já mostrou do que ela é capaz. Mas são contextos diferentes, né? São adversários diferentes. O Inter no seu DNA um pouco mais defensivo, né? E eu acho que naquela partida, né, algumas confusões, né? Um pouco de confusão, foi desequilibrando a equipe colorada mentalmente, o Botafogo foi crescendo com aquilo, né? E outro contexto, outro cenário, o Luiz Castro falou muito disso depois da partida, né? Equipe que, pô, viu que estava sendo prejudicada, eles se alimentaram disso. Agora é um contexto diferente, né? Eles não foram prejudicados, eles perderam por 3-0 pelas próprias custas, né? E o América vai pro jogo da volta para fazer uma partida protocolar, na minha opinião, tá? Opinião, assim, óbvio que dá para o improvável pode acontecer, mas eu acho que é muito, cara, é muito complicado, assim, contra uma equipe como o América, né? Que dificilmente vai ter esse apagão que teve o Botafogo. Dificilmente. Pode acontecer, pode, mas aí, pô, você tem que contar com muita sorte, rezar para todos os santos. Difícil, assim. Primeiro resultado desse primeiro jogo pro Botafogo é pro torcedor ficar maluco, né? O torcedor já tava ficando na bronca, né? Muito investimento, é muita expectativa. E aí começou a cobrar, né? Torcedores invadiram o CT para cobrar jogador e tudo mais. E parece que isso não vai acabar, né? Não vai acabar. E o ano do Botafogo é isso. O problema é que o torcedor não entende, né? O Botafogo acabou de voltar da Série B. Não é porque o John Textor injetou um monte de dinheiro que o time se reforçou que o resultado vai acontecer do dia para a noite, né? É uma equipe que ainda está em construção. E é diferente, sim. Pô, mas aí você fica falando isso, foi falando isso do Paulo Souza e deu no que deu. Mas é diferente, assim. O que a gente vê do Botafogo com o Luiz Castro é diferente. Sim, o Botafogo faz partidas muito boas e faz partidas muito ruins. Isso é verdade. Mas o Paulo Souza, eu comentava aqui nos últimos dias, né? Você não via evolução. Você não via evolução. Até as partidas em que o Flamengo ganhava, você não via evolução. Foi algumas poucas partidas que você via que o Flamengo jogou, que o Flamengo jogou bem, mas foram partidas assim, esporádicas e fora da curva, né? Agora o Botafogo não, é diferente. É uma equipe, primeiro, que está em construção, não é um elenco consolidado, né? E segundo que, pô, a gente já viu boas partidas dessa equipe. E não é assim, de forma muito... É de forma irregular, sim, mas não é assim, aconteceu um jogo agora, como por exemplo, eu cito do Corinthians, né? Eu cito 3 jogos que o Corinthians fez muito bem. Contra o Botafogo, no início do Campeonato Brasileiro, ó quanto tempo faz já. Aí depois contra o Boca, jogando na fase de grupos na Neoquímica, e depois foi jogar bem de novo contra o Santos, primeiro jogo da Copa do Brasil. Olha o intervalo de tempo. O Botafogo, o intervalo de tempo de uma partida boa para outra é muito mais curto, né? O que dá a entender é que nessa gestão do elenco,
nessa gestão física do elenco, o Luiz Castro não está encontrando soluções. É isso que dá para entender. Agora, que o resultado é extremamente negativo e bastante difícil de virar, é muito difícil, cara. É muito complicado. O América competiu muito. É uma equipe que não está vivendo os seus momentos de glória no Campeonato Brasileiro, é verdade, mas é uma equipe que sabe competir. Aí mostrou nessa partida, grande resultado. Eu acho que o América, só um desastre, né? Para o América caiu, para mim já está praticamente classificado, né? Praticamente classificado. É muito difícil. Assim, você pega o histórico do Botafogo, é muito difícil o Botafogo fazer 3 gols. Fez no Internacional, mas eu falei, foi uma partida casual. O contexto da partida foi outro. Existiam motivos naquela partida existiam fatores naquela partida para motivar os jogadores em campo. Agora é diferente, né? E mais vai ter a torcida do lado para cornetar, né? O que aumenta ainda mais a pressão, uma pitada de pressão aí que já aconteceu várias vezes ao longo dessa temporada, né? De jogar ao lado do seu torcedor. E justamente por essa pressão, dessa obrigação de vencer, o time não corresponde e a torcida vaia, né? Então, assim, resultado bastante adverso, mas é aquilo que eu falo, assim, você não pode se entregar, né? Você tem que correr atrás, tem que acreditar, não acreditar que, assim, pô, se você acredita, lógico que tem que acreditar que é possível, né? Porque o imponderável pode acontecer, mas você não pode entrar em campo, o que eu quero dizer é que o ponto que eu quero chegar é aquilo que eu falei eu falei anteontem, né? Esqueci de que partida que foi. Sim, você primeiro foca no gol. Um gol, vamos competir. Vamos jogar em casa, faz um gol. Ainda estamos eliminados. Faz 2 gols. Estamos eliminados ainda, né? O importante é competir, é jogar ao lado do seu torcedor e fazer uma boa partida. Se pensar que, poxa, precisamos fazer 4 gols, aí não vai dar. Né? Tem que entrar de forma, pô, já estamos eliminados. O que a gente vai fazer é entrar em campo, competir e honrar a camisa. À medida que você consegue fazer 1 ou 2 gols, o termômetro do jogo vai subindo a tal ponto que o jogador fala, pô, agora dá, cara. Né? Agora nós vamos buscar, isso aqui vai virar um caldeirão. Né? Difícil, muito complicado, mas tem que buscar, tem que competir. Né? Assim que eu falando do Botafogo, eu estendo isso para o Atlético Goianiense. Né? O Atlético Goianiense, agora sim falando de Copa Sul-Americana, foi enfrentar o Olímpia fora de casa, né? E no Paraguai, e acabou derrotado por 2-0, um resultado extremamente negativo. Né? O placar é complicado de você virar, porque tudo bem, o jogo da volta vai ser em Goiânia, o Atlético lá costuma competir demais. O Abel Ferreira elogiou bastante esse time, né? Diz que é um time que ofensivamente ele é muito bom defensivamente, mas deixa muito espaço, né? E aquele jogo da confusão, daquele comentário do Jorginho que a gente repercutiu aqui já. Então, sim, tem condições? Óbvio que tem. É óbvio que tem, mas tem que entrar com a cabeça fria, né? E entrar sabendo que é passo a passo, né? É passo a passo. A classificação, se ela vier, ela tem que ser construída passo a passo. Não é pensar, putz, precisamos fazer 3 gols. Aí se você imaginar que tem que fazer 3 gols no Olímpico que vai estar fechado, explorando os espaços que o Atlético vai deixar, que o Abel Ferreira falou sobre isso, aí é pedir para ser eliminado, né? Aí, pô, nem entra em campo. Agora, assim, entra, tem que competir, tá ao lado do seu torcedor, que vai apoiar, que tem que sonhar. Agora os jogadores têm que entrar em campo sabendo que, pô, a tarefa é difícil. E, assim, vamos entrar para competir, para honrar as camisas, né? Para fazer um espetáculo para o nosso torcedor. À medida que vai avançando, se consegue fazer um gol, né? Aí já, porque o torcedor sabe que é difícil também. Agora o que o torcedor quer ver é competir. É óbvio que se for eliminado jogando muito, vai ter aquele torcedor corneta que vai chiar, vai xingar e vai fazer os caramba, né? Agora vai deixar o seu protesto. Agora pro público, né, pro fã que vai acompanhar, pro torcedor, assim, é triste a eliminação, mas vem aquele sentimento gratificante. Pô, os caras deixaram tudo dentro de campo. Não era o dia, né? É óbvio que continua sendo doloroso, mas quando você entra para competir, para fazer o torcedor ver que você tá fazendo a sua parte, aí é outra história, né?
Então acho que, pô, é passo a passo, assim, não dá pra pensar que já é o fim do mundo, que já tá tudo acabado. O resultado ele é complicado, ele é muito complicado contra um adversário tradicional que sabe jogar essas competições, né, continentais, sabe dificultar o jogo, vai se defender, vai fazer catimba, vai fazer cera, vai ter tudo isso. O Atlético vai ter que entrar preparado para esse tipo de jogo. Porque se não entrar preparado para esse tipo de jogo, aí tá eliminado já. Tem que entrar no seu consciente e falar, ó, qualquer esbarrão os caras vão cair, se esbarrar no goleiro é meia hora no chão, vai entrar ambulância, os caras, isso vai acontecer. O time tem que estar muito focado, né, de entender que isso vai acontecer, que vão tentar esfriar o jogo, e eles vão ter que tentar, né, de repente nos 15 primeiros minutos fazer uma pressão inicial, conseguir um gol, né, e aí o contexto muda, né? O cenário da partida muda completamente com um gol. Porque aí fica um gol de chegar de você ir para disputa das penalidades. Mas é passo a passo, né? É passo a passo. Tem condições? Eu acho que tem muito. Jogando em Goiânia tem muita condição. Agora, respirar fundo, né? Tranquilidade e buscar um gol de cada vez, né? E competir. Eu acho que o importante é competir. É isso que o torcedor, óbvio, falei, se for eliminado vai doer, mas o torcedor quer ver competitividade. Quer ver um time que vai entrar e que vai deixar tudo dentro de campo. O problema é fazer essa gestão, né? É fazer a gestão do elenco para jogar várias competições. Porque o Atlético está jogando várias competições, né? É complicado, né? Assim, se vê numa situação de, pô, são várias frentes, o elenco, né? Ele tem as suas limitações, como é que a gente vai seguir? Aí é dor de cabeça para eles, né? Aí é dor de cabeça para os treinadores e para as comissões técnicas, tá? Fala rapidinho de... Eu vou pular para Libertadores, depois eu vou voltar para o jogo do São Paulo. Por que eu vou fazer isso? Porque o jogo do São Paulo foi embaçado, hein? Teve 3 jogadores expulsos, eu queria falar sobre esse jogo aí com um pouquinho mais de destaque. Fortaleza, né? Pular para Libertadores. Fortaleza e Estudiantes 1-1, jogo no Castelão. O Fortaleza saiu na frente, gol do Silvio Romero. Mas logo em seguida o Estudiantes com o Leandro Dias jogou um banho de água fria, né? O jogo foi muito equilibrado, né? As assim, o interessante de você ver o Fortaleza jogando como uma equipe argentina é que o Vojvoda ele é argentino, né? Ele sabe jogar esse tipo de... Ele sabe enfrentar esse tipo de adversário, né? Ele sabe o que está em jogo, ele sabe como o time pode se comportar. Isso que é legal de ver, assim, ele consegue competir, né, com as equipes argentinas, essa é muito tradicional, tetracampeão de Libertadores, se eu não me engano, né, Estudiantes, e assim, é um paradoxo, né, o Fortaleza é o paradoxo do futebol brasileiro. Equipe que, apesar do empate, eu acho que foi bem na partida, foi um bom resultado, tá? Pô, primeira participação do Fortaleza em Libertadores, pegando um tetracampeão de Libertadores, assim, foi um baita resultado, né? Por mais que estivesse jogando em casa, com o seu torcedor, tudo mais, tem tudo isso, mas foi um baita resultado, porque você joga a pressão pro outro lado, né? Vai jogar, agora o Estudiantes vai jogar em casa, vai jogar na Argentina. Pô, você joga a pressão pros caras. Eu tô estreando, né, Libertadores. A obrigação é de vocês, né? E com essa pegada, né, de jogar a responsabilidade pro outro lado, o Fortaleza foi chegando, se classificou. Agora sim, por que é o paradoxo do futebol brasileiro? Porque vai bem no mata-mata e o Brasileirão tá ficando, né? Eu não sei, assim, o que no planejamento do Vojvoda, o que ele tá pensando, cara, de verdade, assim. Eu imagino, eu quero acreditar, assim, a gente já falou, e não só aqui no podcast, mas em vários programas esportivos. O Fortaleza já é dado como uma das equipes que vai brigar para não cair. E para mim, uma das equipes que vai brigar para não ser o lanterna. Agora, assim, eu muito me pergunto, assim, se é que existe algum planejamento, né? Mas, assim, do Vojvoda com a gestão. Porque, assim, eu me pergunto, será que os caras não estão... Pô, segundo semestre vai ter menos competições, a gente vai ter mais tempo de descansar e a gente vai conseguir sair dessa situação. Eu me pergunto se eles estão fazendo eles estão fazendo cara, essa aposta, né? Eu me pergunto de verdade, assim, se eles chegaram a essa conclusão de, olha, agora não vai dar. Tudo bem.
mas vai ter que fazer um segundo turno exemplar, né? Exemplar, imaginando que o Fortaleza já está fazendo uma campanha histórica na Libertadores e que pode ser eliminado, né? Se não nessa fase, na próxima, de repente. Às vezes está imaginando que pode cair em breve em alguma outra competição, ou avançar, né? Tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, mas não chegar à final, né? Não ser campeão. Às vezes tá com isso em mente e, pô, quando vão ganhar muito dinheiro por ter avançado bem nas competições e depois a gente ou foca em uma, foca em outra. Libertadores é difícil, né? A Copa do Brasil também, pelos rivais que tem, mas busca um título ou outro se o campeonato se apresentar. E aí, à medida que isso for acontecendo, né? Sendo eliminado de um ou de outro, enxuga o calendário e eles imaginam que, pô, agora a gente vai ter mais tempo para descansar e para recuperar. Eu me pergunto se eles estão fazendo isso, porque é muito estranho, né? Agora, assim, bom resultado para mim, tá? No geral, pensando só na Libertadores agora, tá? Só na Libertadores, porque conseguiu um baita resultado na Copa do Brasil, venceu o Ceará. Pensando só em Libertadores, repito, por jogar como mandante, né? Mesmo jogando como mandante, mas é um estreante de Libertadores enfrentando uma equipe mega tradicional. Eu acho que foi um grande resultado e pro jogo da volta joga a responsabilidade pro outro lado. O Fortaleza ele pode passar, cara. Eu não acho que é absurdo pensar nisso. Pode passar, de repente empata o jogo lá, leva para as penalidades, a pressão é toda do Estudiantes, né? Quando a pressão bate, pô, a gente tem título, os caras são na primeira participação, a gente está em casa, né? Existem uma série de fatores que jogam a pressão para cima dos Estudiantes. Então, eu acho que o Vojvoda vai explorar isso, né? E eu acho que não é absurdo sonhar com uma possível... Seria um grande resultado, assim, seria um resultado inesperado, pela tradição que tem o Estudiantes. Agora, que pelo que aconteceu nessa primeira partida, que é possível, eu acho que é totalmente possível. Até porque o momento do Fortaleza nas competições de mata-mata ele é diferente do brasileiro, né? Ele é muito diferente. Então, eu acho que pra gente, que, assim, pelo menos pra mim, tá, que tô torcendo pelos times brasileiros, eu vou seguir torcendo pro Fortaleza na Copa Libertadores. Agora, o que vai acontecer no Brasileirão, eu acho que estão brincando com a sorte, já passou da hora, mas, enfim, né? Não sei se querem entrar na história por fazer uma campanha histórica na Libertadores e ser rebaixado. Não sei qual que é o preço disso. Eu acho que o prejuízo é maior que o lucro, né? Porque o que se ganha estando na Série A, eu não sei se compensa. Como gestor, talvez o cara pode fazer o cálculo e chegar à conclusão que compense. Agora, para mim, não compensa, né? Enfim, né? Aí são histórias para a gente esperar até o final do campeonato e dizer, eu avisei, né? Vai ter muita gente que vai falar isso e eu vou fazer coro, mas enfim, vamos acompanhar. Acho que é possível, fez um bom resultado diante de um adversário muito tradicional e pro jogo da volta jogar responsabilidade pro outro lado, que de repente nessa pressão de você ter a obrigação de vencer e se classificar, é onde o time pode sucumbir, né? Onde o time do Estudiantes pode sucumbir. Tá, vamos voltar agora para a Sul-Americana, o jogo Universidade Católica e São Paulo. Universidade Católica 2, São Paulo 4, uma goleada. Primeiro tempo, São Paulo fez 3 gols, 3-0 só no primeiro tempo, né? No segundo tempo, ampliou o placar e teve chance de fazer mais, assim, impressionante. São Paulo teve chance de fazer 5, 6 gols e deveria ter feito, porque o que foi acontecendo depois, assim, é algo que assim, ninguém poderia imaginar, assim. Como é que você vai imaginar que uma equipe vai ter 3 jogadores expulsos? São Paulo teve 3 jogadores expulsos. Bizarro, assim. O Igor Vinícius, o Rodrigo Nestor e o Caleri, né? 3 jogadores expulsos. E, assim, grande partida do São Paulo. Assim, começou em alta frequência. Essa era a grande dúvida que a gente tinha, né? Quando a gente fala de São Paulo, primeiro, assim, a regularidade dessas atuações que a gente, citamos aqui. Será que o São Paulo jogou dessa forma com o Palmeiras? Será que o São Paulo vai conseguir manter essa regularidade? Esse perfil de jogo? Contra o Juventude já caiu um pouco, porque obviamente teve que rodar o elenco. Agora volta a Sul-Americana com sua força máxima e a gente vê uma repetição
Então eu acho que o Rogério Ceni já encontrou o elenco ideal para fazer esse tipo de jogo e ele tem esse recurso, né, de um time que faz muita pressão, né, que marca muito bem e que agride o adversário. O Rogério Ceni encontrou esse elenco e ele, se tiver esse elenco à disposição, ele vai conseguir repetir isso com regularidade. Pelo menos é essa a impressão que passa, porque ó, foi o primeiro jogo contra o Palmeiras, isso valendo pelo Campeonato Brasileiro, depois o jogo na Copa do Brasil e agora esse. Então, assim, já tem um histórico de 3 jogos, né? 3 jogos praticamente consecutivos, tirando o Juventude no meio, que foi uma exceção, porque o São Paulo teve que poupar. Então, eu acho que, assim, pro torcedor é algo para se animar, né? Que o São Paulo pode ser um time muito competitivo. Se jogar dessa forma, vai dar trabalho para todo mundo e vai ser competitivo com todo mundo. Agora, não vai conseguir repetir isso, obviamente, em todas as partidas. O que anima, o que tem que animar o torcedor é que, assim, pô, para os jogos decisivos, como é uma competição de mata-mata, como é enfrentar um adversário direto no Campeonato Brasileiro, assim, ó, um adversário direto, Santos, por exemplo, disputa diretamente uma vaga na Libertadores. O São Paulo vai competir. O São Paulo vai ser muito competitivo. E competitivo jogando bem. Esse que é o lance, né? Esse que é o barato. Então, o torcedor já tem um motivo para se animar. Agora, falando dessa partida em específico, cara, assim, foi algo bizarro. Foi algo bizarro. Assim, falei aqui, 3 jogadores expulsos. E assim, só não foi mais porque o jogo acabou, tá? Porque se tivesse mais uns 5 minutos, era capaz do árbitro expulsar mais um. Sem brincadeira, assim. Cara, não tem muito o que falar, assim. Eu acho que o São Paulo, essa partida só demonstrou o quanto a Universidade Católica é uma equipe fraca, né? Que o torcedor rubro-negro já vinha falando isso. A Universidade Católica estava no grupo do Flamengo da Libertadores. E o São Paulo, com um jogador a menos, a Católica foi para cima, mas o São Paulo estava segurando bem. Com 2 jogadores a menos, os caras aumentaram a pressão. Com 3 jogadores a menos, os caras foram para cima, avassalador, e não conseguiram fazer nada. Foram para cima, tentaram, chutaram. Os caras conseguiram fazer o segundo gol, se eu não me engano, quando o São Paulo já estava com os 3 expulsos, né? Se eu não me engano. Cara, assim, impressionante. O time que não tem nada, cara. Não tem qualidade nenhuma, né? Com todo respeito. Porque, pô, tá jogando em casa, cara. O time adversário com 3 jogadores a menos, então o São Paulo sobrou nessa partida. E não fosse as 3 expulsões, que eu acho que aí, né, para alguns, por exemplo, a expulsão do Caleri foi muito questionável. Eu não vou entrar nesse âmbito de criticar ou não a arbitragem. Eu acho que assim, a arbitragem sul-americana, ela é caótica por muitas vezes. Ela é caótica e algumas vezes vai prejudicar uma equipe ou outra, né? E nesse caso foi o São Paulo. Para mim, o São Paulo foi prejudicado, mas assim, uma equipe como o São Paulo, né, que também tem tradição em competição internacional, tem que entender que, pelo contexto do jogo, pelo que estava acontecendo no jogo, os caras tinham que dar uma segurada, né, em alguns lances. Tem que ter essa malícia, né? Agora eles vão ter essa malícia. Mas assim, pô, expulsou 1, expulsou 2, cara, né? Caramba, cara, vocês não estão ligados, assim, não é que assim, é fácil, assim, pô, o árbitro roubou, mas o jogo tava quente, o árbitro tava apitando tudo, e aí por isso que eu falei, você tem que ter essa malandragem, você tem que ter experiência de que, pô, já tá vendo assim que o árbitro tá tendenciado a marcar faltas pro São Paulo, né? Até porque o São Paulo tava fazendo falta. Pô, um jogador a menos, né? Você tem que chegar junto, você tem que chegar forte pra parar o lance dos caras, né? Aí mais um expulso. Pô, você tá vendo que o cara tá marcando. Não digo que ele tá mal intencionado, mas você tá vendo que ele vai marcar, cara. Se chegar um pouquinho mais forte, ele vai marcar e vai dar amarelo. E não deu outra. Então, assim, o São Paulo foi abusando. E eu acho que faltou, assim, óbvio que eu falei assim, minha opinião pessoal, acho que a arbitragem prejudicou sim, mas faltou malandragem, né? Faltou experiência. De você entender a competição internacional, entender que a arbitragem, ela pode ser questionável,
Ah, mas tem árbitro de vídeos, caramba. Cara, tem tudo isso, mas cartão amarelo não é passível de revisão, né? Não é passível de revisão. Então, aquela coisa assim, foi prejudicado? Eu acho que foi um grande resultado pelo contexto que aconteceu. Agora, pensando no restante da temporada, assim, essa partida, esse jogo contra a Universidade Católica, para mim, tá bem encaminhado pro São Paulo, tá? A classificação. Claro que no jogo da volta, os 3 expulsos já vão desfalcar o São Paulo. É outro cenário, mas é que eu falei, pô, o time jogando ao lado do seu torcedor com 3 jogadores a mais, os caras conseguiram fazer um gol só no Morumbi, desculpa, assim, não vai acontecer nada, né? Não vai acontecer nada. Pelo menos essa, a gente, é o que eu falo, assim, a gente fala do momento. Pô, um time jogando em casa com 3 jogadores a mais fazer um gol só, fez 2 gols, mas assim, com 3, quando tá 3 jogadores a mais só fez um gol, né? Apesar da pressão. Então, cara, eu acho que pro torcedor ter que ir lá, ter que marcar presença, tem que empurrar o time, porque o time vai precisar, né? Vai ter limitações. Os caras vão para cima, você não tem a dúvida disso, mas para mim o São Paulo praticamente encaminhou a sua classificação e esse resultado é importante porque o Palmeiras também goleou na Libertadores e iria poupar o elenco até o jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil. O São Paulo meio que pode se dar ao luxo de fazer isso, né? 3 jogadores importantes já não vão jogar, eles já vão eles vão ter que ser poupados de forma forçada, né? Então você vê que o resultado, assim, até as expulsões meio que foram bons pro São Paulo. Porque agora o Rogério Ceni não é obrigado, se ele não coloca, né, esses jogadores para jogar o jogo da volta, aí o torcedor ia ficar maluco. Pô, por que tá poupando? Vale a classificação. O fato dos caras não poderem jogar, aí não tem como a galera cobrar o Rogério. Pô, por que não pôs fulano? Por que não pôs ciclano? Por que tirou o cara? Agora não, assim, o cara simplesmente não pode jogar. Assim, por esse ponto de vista, até que foi bom, né? Que comentaram isso no Canelada, né? Programa da Jovem Pan. Falaram isso, foi, pô, verdade, mano, assim, porque o resultado é bom, o resultado é favorável, mas mesmo com essa vantagem, o torcedor ia cobrar o Rogério para pôr todo mundo, colocar sua força máxima, para aí sim garantir a classificação. Agora, o Rogério tem que pensar no jogo contra o Palmeiras também, né? Pô, eu vou colocar essa galera e contra o Palmeiras pode comprometer, né? Isso pode ser comprometido. Agora não. Esses caras já não podem entrar. São 3 caras importantes. Eles já não podem jogar, né? Então, necessariamente vão ser poupados de forma forçada, né? E o Rogério Ceni pode jogar contra o Palmeiras com força máxima. E assim, e dá para o torcedor são paulino se animar, porque esse jogo fora de casa, o São Paulo marcou pressão, cara. Assim, não é comum o São Paulo jogar dessa forma fora de casa. E dessa vez jogou. Então, o torcedor pode ficar animado e pro torcedor palmeirense aquele jogo para você ficar com uma pulga atrás da orelha. Porque assim, qual que é o São Paulo que vai entrar em campo? O São Paulo que fez esse jogo fora de casa contra a Universidade Católica, que jogou como se estivesse no Morumbi? Ou o São Paulo que jogou contra o Palmeiras a final do Paulista, né? Aí é um jogo de xadrez, aí é dor de cabeça para os treinadores. Mas é isso, gente. Finalizar por hoje, acho que é essa rodada. Pô, tô um pouco distraído hoje aqui, tá? Um pouco distraído, muito trabalho, né? Dia a dia de correria, mas sempre gravo um pouquinho aqui. É isso, né? Falei da Copa do Brasil, falei do Atlético Goianiense, São Paulo e o Fortaleza para a Libertadores. Então, gente, vou finalizar por hoje. Desculpa aí, meio perdido, até para falar aqui tô um pouco perdido nas palavras, mas faz parte, né? Dia a dia, a gente vai trabalhando, a gente tem que trabalhar, o ganha-pão, né? E vamos acompanhar a rodada de final de semana, que é importante, né? Para essas equipes que a gente vem destacando, porque jogam 3 competições. Como é que essas equipes vão se comportar no Campeonato Brasileiro? Porque não pode deixar escapar, como disse o Rogério, né? Deu a entender o Rogério que o Campeonato Brasileiro já não é mais a prioridade. Deu a entender isso. Agora, não dá para deixar escapar, né? Tá todo mundo muito próximo. Ele próprio falou, não dá para deixar de lado, porque assim, né, se você deixar um pouquinho,
você fica para trás, né? Então é complicado. Mas acompanhar essa rodada, né? Palmeiras brigando pela liderança, Corinthians brigando pela liderança, o Galo chegando lá, todo mundo disputando 3 competições, né? São Paulo buscando a vaga na Libertadores, o Santos também. Então, gente, finalizar aqui por hoje. Valeu demais, desejar para todo mundo aí um ótimo final de semana. Vamos acompanhar final de semana de futebol e semana que vem, segunda-feira, estamos de volta com mais podcast para vocês. Valeu, gente. Valeu demais, forte abraço e até semana que vem. Tchau.